pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza, jamais algum poeta teve tanto... Oi, gente! Está no ar o último episódio do primeiro ciclo de entrevistas 30 Minutos de Histórias. Me chamo Guilherme Ferraz, curso História na Universidade Federal de Santa Catarina e faço parte do Programa de Educação Tutorial. Para quem chegou agora e não viu os episódios anteriores, corre no nosso canal do YouTube ou em nosso Instagram, porque estão sensacionais. Já foi falado sobre arqueologia, grafite, planejamento urbano e muito mais. E se ainda não entendeu o que é o PET, o nosso programa, dê uma pesquisada porque vale a pena conhecer. Somos mais de 800 grupos pelo país e desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão. Este ciclo faz parte do projeto coletivo que estamos desenvolvendo desde o final de 2019 sobre a cidade de Florianópolis. Sofreu algumas alterações por conta da pandemia e ensino remoto, mas seguimos firmes e fortes. Nosso objetivo com 30 minutos é estender o conhecimento da universidade para fora dos seus muros, buscando articular com os projetos das equipes do PET História UFSC. Então, dentro do projeto coletivo, eu e a Gabriela Araldi pesquisamos acerca das instituições disciplinares de Florianópolis. Inclusive, estamos desenvolvendo um conteúdo sobre, que logo chegará em nossas redes. E por isso estamos aqui com o Lucas Bacin, que já pesquisou muito sobre a penitenciária Pedra Grande de Florianópolis e vai nos contar um pouquinho como foi o processo de pesquisa e o resultado dela. Oi, gente. Então, como o Guilherme me apresentou, eu sou o Lucas Bacin, eu sou formado em História pela UDESC, pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Fiz o programa de mestrado ali também, né, na UDESC, e venho desenvolvendo já desde a graduação essas pesquisas estão relativas à penitenciária de Florianópolis, né, atual penitenciária estadual de Florianópolis. Na época eu pesquiso penitenciária da Pedra Grande, já fiz essa pesquisa, então, enquanto na graduação, na iniciação científica, em artigos, depois, posteriormente, no meu TCC, até ano passado, quando eu fiz minha dissertação, eu defendi minha dissertação de mestrado, penitenciária da Pedra Grande, instituição de sequestro e produção de saberes sobre os detentos, 1930 e 1940, e veio desenvolvendo, né, essa pesquisa junto ao Grupo Arquivos Marginais da UDESC, que tem a salvaguarda, então, do acervo dos prontuários da penitenciária da Pedra Grande. Legal, é interessantíssimo esse projeto, o projeto Arquivos Marginais. Mas agora, contando um pouco mais sobre essa pesquisa, você pode falar da onde surgiu o interesse pelo tema, como foi o processo de análise do lugar e dos documentos? Sim, então meu interesse pelo tema surgiu ainda durante a graduação, né? Como eu falei, lá em 2013, eu tive acesso ao projeto Arquivos Marginais, quando numa disciplina, então, do curso de História, né, no disciplina de Patrimônio, eu tive contato com essa documentação que ainda estava no processo ali de transferência da penitenciária para a UDESC, né? Então a penitenciária fez a doação dessa documentação para a UDESC poder fazer a salvaguarda do documento, ou seja, todo o processo de higienização, de catalogação, e a partir desse contato que eu tive na disciplina de patrimônio, então, tive um contato direto com a documentação, me interessei muito, né, por isso, então cada documento revela muitas coisas, e a partir disso me vinculei ao projeto, fui bolsista de extensão, posteriormente de iniciação científica, e segui minha pesquisa relacionada a isso, né. A história do processo de análise desses documentos está muito ligado com a própria história do projeto em si, né, então de toda da bolsa de extensão e tudo mais, porque quando a gente recebeu essa documentação estava lá na penitenciária, jogada numa sala, então dentro de sacos de lixo, sem a menor condição de acondicionamento, né, e muito dessa documentação, então, sofreu muita interferência do tempo, né, então diversos desses prontuários têm manchas de mofo, de umidade, folhas comidas por traças, né? Então imagino que é documento que desde 1930 estava lá, né? Já então tem bastante sensação do tempo. E no processo de análise isso tem que ser levado em conta, né? Uma vez que muitas das coisas não são nem possíveis de ler por conta dessa ação do tempo no documento. Além disso, então, todo o processo de catalogação também era feito junto com o processo de pesquisa, né? Então, na medida que a gente estava fazendo a pesquisa, também estava fazendo esse processo da separação do documento. Então, como eu falei, eles não estavam em ordens, né, estavam todos juntos de sacos de lixo. A gente teve que, primeiramente, separar eles por décadas, depois por ano, depois foi fazendo, né, toda a catalogação do acervo. E meu processo de pesquisa, então, eu trabalhei no mestrado, principalmente, então, com a primeira década de funcionamento da penitenciária, né? Então, analisei 540 prontuários,
Os prontuários são documentos que são uma espécie de um dossiê desses sujeitos que estavam na instituição, né? Então, onde relata ali basicamente quase todos os pontos da passagem dele por dentro da instituição, né? Então, se ele foi ao médico, se ele solicitou trabalhar em alguma atividade, se ele solicitou uma redução de pena, enfim, qualquer solicitação que ele tenha feito, inclusive cartas pessoais e tudo mais, e que daí esse é o grande, o que acho que despertou todo o meu interesse pelo tema, né? Essa riqueza dessa documentação, que traz muitas coisas que até então a gente não tinha acesso, né? Existem diversas pesquisas já sobre a penitenciária de Santa Catarina, ótimas pesquisas do Miranda, da Fernanda Rebelo, da UFSC, da Viviane Poyer, só que eles não trabalhavam com essa documentação justamente porque eles não tinham acesso, né? Então trabalhavam com as documentações que estavam no arquivo público, documentações oficiais do governo. E a gente pode agora, né, com os prontuários, ver um pouco de como a instituição tratava desses sujeitos, né, como que esses documentos produzidos pela própria instituição eram utilizados por ela posteriormente, né. Então, nesse processo de análise, como eu falei, dos 540 prontuários, deles eu tirei alguns dados principais, como a profissão desses sujeitos, quais crimes cometeram, onde cometeram esses crimes, de onde eram esses sujeitos, para fazer essa comparação, inclusive, com o contexto de Santa Catarina do período, né, o contexto do Brasil no período, para entender onde que esses sujeitos estavam inseridos, né, então quem que eram esses sujeitos que estavam sendo detidos nessa primeira década de funcionamento da penitenciária, e quais os usos que a penitenciária fazia desse conhecimento através do preenchimento dos prontuários, para fazer as suas práticas punitivas em cima deles, né, suas práticas institucionais. Nesse processo também eu analisei alguns documentos mais a fundo, não foi todos os 540, claro que eu não teria espaço para fazer uma análise a fundo de todos eles, mas alguns eu analisei mais a fundo para entender até os discursos jurídicos da época, os discursos criminais do período, e também os próprios discursos dos sujeitos, né? Então, através das cartas que eram deixadas, através dos registros pessoais que eram deixados, entender também um pouco dessas subjetividades dentro da instituição, né? E como que ocorria, então, tentar entender, inclusive, um pouco do cotidiano da instituição e tudo mais. Bom, então, falando então desse cotidiano na penitenciária, será que você então poderia relatar um pouco como é esse cotidiano, aprofundando um pouco nessa questão dos sujeitos, e como que esses documentos vão nos ajudar, ou ajudar o pesquisador, a entender esse cotidiano? Então, o cotidiano da penitenciária nos documentos, né, a primeira coisa sobre os documentos é que o prontuário ele é um documento da instituição e para a instituição, né? Ele é feito com fins de uso da própria instituição. Então, tudo que está ali dentro, a instituição utiliza daquilo como uma forma de fazer um saber sobre esses sujeitos, né? De ter um conhecimento sobre esses sujeitos, do que eles estavam fazendo, o que eles estavam cumprindo ali dentro. Então, tudo que vai estar no documento, né, vai estar ali por algum motivo. Então, mesmo quando a gente tem as cartas ali anexadas, isso tem um significado. Então, se uma carta está no prontuário, significa que essa carta não chegou no seu destino final, ou não ficou com o sentenciado, né, com um sujeito que estava ali dentro naquele momento, ou ele não pôde enviar essa carta para o destinatário dele, né, a carta ficou ali, e tudo isso tem um uso da instituição, né, a instituição faz o uso disso como uma forma de construir um saber sobre esse sujeito, como uma forma de exercer daí, posteriormente seu poder sobre esse sujeito, né, seu poder de decisão sobre a vida desse sujeito. Mas, claro, né, que a partir de se utilizando de diferentes metodologias da história, a gente consegue utilizar, então, perceber alguns elementos do cotidiano, né, então, alguns elementos que vão estar ali, então, da própria relação entre os sentenciados em si, entre os sujeitos que estão detidos dentro da instituição, da relação desses sujeitos com as pessoas que trabalham na instituição, ou seja, os diretores, os guardas, os agentes, né, os agentes carcerários, os subdiretores, enfim, os membros do Conselho Penitenciário, dá de se estabelecer perceber um pouco desse cotidiano, né? Claro que não tem como a gente enquadrar, dizer que esse cotidiano era de uma forma ou de outra, a gente consegue perceber algumas relações. Uma das coisas importantes nesse período é a relação, inclusive, com o trabalho, né? Então, nesse período que eu estou estudando, então, com as oficinas de trabalho que existiam dentro da penitenciária e como que elas ocorriam, né? Então, muitos detentos nesse momento, muitos sentenciados, né? Sentenciados, os termos que eu estou utilizando são os termos dos documentos, tá, gente? Muitos sentenciados desse momento, eles trabalhavam nessas oficinas, né? Então, oficinas de vassouras e tudo mais, e muitos deles se tornavam mestres das oficinas, ou seja, se tornavam os professores, né? Então, da forma como essas pessoas que estavam lá dentro, esses sujeitos que estavam lá dentro,
eles acabam sendo utilizados pela própria instituição, né, para o seu próprio funcionamento. Então, como que a instituição, além de estar ali com aquele dever do que ela se propõe, de estar ali para, nesse período, né, o discurso desse período da instituição é de regenerar esses sujeitos, tornar eles úteis à sociedade novamente, mas eles têm essa utilidade, inclusive, dentro da própria instituição, né, e é nesses pontos que a gente consegue perceber um pouco desse cotidiano, às vezes brigas internas, né, brigas entre sujeitos, questões que vão estar em anotações de papel, então, tal sujeito brigou com outro na oficina porque discordaram em relação a alguma coisa, mas o que a gente percebe também é esse cotidiano de sofrimento, né? Você está dentro de uma instituição total, claro que nem tudo é sofrimento, nem tudo é alegria também, né? Mas que tem muito da questão do sofrimento nesses documentos, né? Num documento que eu analiso especificamente, claramente se vê que o sujeito está em sofrimento psiquiátrico ali, que ele está escrevendo um monte de bilhetes dizendo que ele está sendo perseguido por forças externas, que ele está sendo perseguido pelos guardas e tudo mais. Ele acaba posteriormente sendo transferido para uma instituição psiquiátrica, inclusive, né? Mas a gente vê um pouco disso, desse sofrimento, né? Em outras documentações, algumas que eu não analisei também, a gente já encontrou objetos com qual os sujeitos tentavam se suicidar. Então, ao estar lidando com isso, lidando com essa documentação, a gente tem que ter também esse próprio cuidado ético, né? Claro que envolve a pesquisa, mas cuidado em perceber que esse ambiente onde esses sujeitos estão inseridos, naquele momento da vida deles, é sim um ambiente de sofrimento, é sim um ambiente difícil, né, de lidar, um ambiente difícil de viver suas vidas cotidianas como um todo. E agora tratando um pouco da questão de como não só a penitenciária é vista, mas também como a pesquisa que envolve a penitenciária, os detentos, os sujeitos que lá estão, eles são ainda mal vistos pela sociedade. Você pode falar um pouco de qual é a importância desse estudo? Sim. Então, acho que a importância desse estudo está ligado, inclusive, com a própria importância de qualquer estudo histórico, que é a gente também compreender um pouco do nosso presente, né? Compreender a nossa sociedade, o que nos forma enquanto sociedade, o que forma o nosso contexto, o que forma o nosso cotidiano. Então, as permanências dos passados, as coisas que mudaram e tudo mais. E com a penitenciária está muito ligado a isso que tu falou, que tu disse, de ser essa questão, então, de como a penitenciária é vista ainda, né? Muito mal vista, digamos assim, né? Algo como a penitenciária é vista como algo que sempre parece que sempre existiu, que sempre esteve aí, que é algo naturalizado na sociedade, mas é algo que muitas vezes não se debate sobre, né? E estudar isso é justamente quebrar com alguma dessas coisas, quebrar com algum desses preconceitos mesmo sobre a penitenciária. Por um lado, demonstrar pela própria história da prisão que isso nem sempre existiu, inclusive a prisão ela é criada num momento muito específico e com uma finalidade muito específica, que inclusive é uma das finalidades pela qual ela existe ainda nos dias de hoje, né? A história da prisão está muito vinculada à história da emergência do capitalismo, né? De toda a virada da modernidade e tudo mais, e que vai estar ligado, então, principalmente a essa questão da proteção, principalmente da nova classe emergente naquele período, quando ela foi criada, que era da burguesia, né? E até hoje em dia a instituição, né, a penitenciária, a prisão, vai estar ligado com essa questão da proteção da propriedade privada, principalmente. E estudar isso é demonstrar como isso foi construído através do tempo, né? Como essas coisas vão sendo construídas através do tempo, e também questionar a própria existência da penitenciária, a própria existência desse sistema penal, a própria existência de tudo que envolve a prisão em si, né? Essa pena de privação de liberdade. E com isso, tentar fazer com isso, né, a modificação do presente. Então, sempre se diz que quando a história se estuda o sofrimento, se estuda para tentar erradicá-los nos dias de hoje, né, para tentar levar ao fim do sofrimento nos dias de hoje. Então, estudar penitenciário também, não só o penitenciário, mas o sistema penal como um todo, né, é tentar mudá-lo no dia de hoje, né, entender que a questão, por exemplo, da seletividade penal, de quem é preso nessas prisões, né, desde o início da prisão, de quando a prisão vai surgir na virada da modernidade. E quem é preso nos dias de hoje? Ainda são as camadas populares, ainda são as camadas mais baixas da população, e é isso que a gente tem que compreender para entender o funcionamento da instituição e combater ela nos dias de hoje, né? Então, quando se fala em fim da prisão, no movimento abolicionista penal, ou seja, que luta pelo fim desse tipo de punição e tudo mais,
muita gente fica de cabelo em pé, né, fica com o cabelo arrepiado, nossa, mas como que a sociedade vai funcionar sem isso? E os bandidos que cometem crime, o que vai se fazer com eles? E justamente esse tipo de estudo, né, é mostrar que esse tipo de punição é um tipo de punição escolhido historicamente, construído historicamente, e que não é o único tipo, e que desde a sua criação já vem cheio de defeitos, já vem cheio de falhas, né, e que não vão ser reformas internas, reformas dentro desse próprio sistema penal, que vão dar conta de melhorar a situação nas penitenciárias, melhorar a situação nas prisões. Muito pelo contrário, né, só apenas uma grande mudança, que pensa na mudança do sistema penal como um todo, que pode dar acesso a essa mudança, né, a talvez algumas modificações no futuro. Então, né, respondendo de novo, que acho que é importante estudar esse tema é justamente compreender o nosso passado, né, compreender o que forma a sociedade, para tentar modificá-la nos dias de hoje, né, para tentar no nosso presente modificar também o que a gente vive, modificar essa sociedade em que a gente está inserido. E você já falou um pouquinho agora, mas se você puder falar um pouco mais sobre o contexto, então, da cidade, quando foi construída a penitenciária. Então, o contexto da cidade, Florianópolis, né, quando a construção da penitenciária, ele é um contexto bastante que ele vai ter uma marcação, uma divisão entre quem projetou a penitenciária, entre quem pensou a instituição da penitenciária e quem de fato vai estar à frente dela depois que ela é construída, depois que ela vai entrar em ação, né? Então, o contexto de quem pensou a penitenciária, de quem está ligado à ideia da construção dela, está muito ligado àquele contexto da Primeira República no Brasil. Então, aquelas ideias de modernização das grandes cidades, né? Florianópolis, nos primeiros décadas dos anos do século XX, vai passar por diversas modificações, vai estar ligado, então, diversas obras públicas vão ocorrer, como alguns pontos de saneamento, a telefonia vai estar nesse momento, nos primeiros anos do século XX também, a canalização do Rio da Bulha, a atual Avenida Círio Luz, é feita também nesse momento. Grandes obras vão ser feitas nesse momento, como a própria construção da Ponte Círio Luz, né, que vai se iniciar em 1922, finalizar em 1926. E é uma cidade, então, que vai estar passando por alguma dessas modificações, que vão buscar essa modernização da cidade para atender essa república, né, esse novo momento da história brasileira, que seria a república, muito inspirado nas obras, nas modificações que estavam acontecendo no Rio de Janeiro, nesse momento, que, por sua vez, era inspirado nas modificações de Paris, né, ainda do século XIX. Mas, enfim, só que quem estava à frente dessas modificações, quem estava à frente dessas decisões, era uma oligarquia política em Santa Catarina, né, principalmente ligada ao Partido Republicano Catarinense, que era quem tomava essas decisões, então, de modernização da cidade, dessa necessidade, só que essas modernizações vão atingir também uma camada social apenas, né. Um dos pontos também que a gente tem que pensar é que Florianópolis, nesse período, é completamente diferente da Florianópolis que nós conhecemos hoje, né. Então, essa Florianópolis que nós temos hoje com diversos núcleos urbanos, no norte da ilha, no sul da ilha, no leste e tudo mais, isso não existia nesse momento, né? O núcleo urbano de Florianópolis ficava onde atualmente é o centro, exatamente a região central da cidade, ali com o antigo bairro da Figueira e tudo mais. Mas as outras regiões eram, claro, já tinham algumas freguesias, né? Mas eram regiões de pequenas vilas ou de pescadores, como a freguesia do Ribeirão, do Santo Antônio, do próprio Armação. A própria freguesia da Trindade já tem algumas pessoas, alguns imigrantes açorianos que viviam ali, mas pequenas vilas, né? Então, o núcleo urbano da cidade, a grande parte da grande população da cidade vivia no centro, né? E esse centro era marcado também por uma grande diferenciação, né? Então, as pessoas que viviam nas grandes casas, nos casarões, as pessoas com mais posses e tudo mais, que eram quem conseguiu, digamos assim, usufruir de fato dessas mudanças, dessas obras públicas, e a população mais pobre que vivia nos cortiços, também no centro, que também, durante os anos 20, vão ser destruídos, né, diversos cortiços, essa tentativa, então, de retirada dessas pessoas dessa região, que é isso que acompanha o ideal de modernização em Florianópolis, é o ideal de higienização também, né, da higienização do espaço público, então, a retirada desses indesejáveis do espaço público, dessas chamadas classes perigosas, ou seja, os mendigos, os bandidos, as prostitutas, que vão ser retirados, vão ser vistos pela cidade como indesejáveis. E é dentro disso que vai nascer o projeto da penitenciária. Ele vai nascer em 1926, vai ser feito pelo Adolfo Conde, então, um dos membros das elites catarinenses, né, dessa oligarquia catarinense, que vai colocar a necessidade, então, dessa criação de uma instituição
que atendesse também esses modernos preceitos da ciência penal, né? Então, que atendesse às novas, essas modernas decisões da ciência penal que vão vir com o Código Republicano. Inclusive, isso é uma questão até engraçada, porque o Código Republicano ele não tem basicamente quase nenhuma mudança em relação ao Código Imperial, né? Ele é basicamente o mesmo código, ele só não tem mais a pena de morte, não tem mais a pena por galé, e ele já não permite mais a escravização, né, de pessoas. Então, essas são basicamente as 3 mudanças que tem. No restante, continua tudo muito parecido. Só que ele vai defender isso, né, vai defender a criação da instituição para atender, então, esses modernos preceitos, mas principalmente porque, até então, a cadeia de Florianópolis ficava no centro da cidade, ficava ali onde, atualmente, é a Praça 15, né, tinha a casa de Câmara e Cadeia ali, e era um local indesejável para ter essa cadeia. Ela já não tinha capacidade para tantas pessoas, né, para aprisionar tantas pessoas, e vai fazer essa obra, então, essa ideia da construção de uma penitenciária, que vai ser maior, vai ser num lugar afastado do centro da cidade, então ela vai ser construída no bairro da Agronômica, né, que até pelo próprio nome, era um bairro, nesse momento, uma zona rural da cidade, apesar de ser geograficamente próximo do centro, né. Na época era um bairro inabitado, então vai ser construído nesse local longe da cidade, né, afastado, com esse ideal, então, da modernização, né, de uma instituição que vem para modernizar a cidade, modernizar a forma como eram cumpridas as penas, mas ligado também ao ideal de higienização, né, que retirada do centro da cidade para levar para um local mais distante, para levar para um local mais retirado, onde ali sim daí poderia, né, se cumprir o que se exigia através do Código de 1890. Interessantíssimo. E agora, falando justamente dessa questão, dessa segregação e tudo mais, que a gente percebe ao longo lendo o seu trabalho, como que esses discursos, eles são construídos para fundamentar a construção, enfim, dessas instituições. Então, será que você poderia falar um pouco mais sobre essa questão aí dos discursos influenciando esse planejamento urbano? Sim. Esses discursos eles vão influenciar bastante, né, até influenciar bastante no planejamento urbano, como eu estava falando, na questão da obra, da modernização, mas até em algumas questões que não vão estar, digamos assim, planejadas, né. Quando vai se fundar a penitenciária, então, em 1930, como eu falei, existe um movimento até de ruptura ali na história brasileira como um todo, né. Então, o grupo que construiu, o grupo político, né, pensando aqui, que construiu a penitenciária, que fez o projeto da penitenciária, era esse grupo ligado ao Partido Republicano Catarinense, né? Então essas oligarquias políticas ligadas ao Hercílio Luz, ao Adolfo Konder, Lauro Miller, enfim. Só que o que acontece? A penitenciária é inaugurada em setembro de 1930. Em outubro do mesmo ano vai acontecer a Revolução de 1930, então a revolução, toda a questão do Vargas tomando o poder e tudo mais, que vai dar início ao que posteriormente vai ser conhecido como a Era Vargas, né? Vai durar até 1945 aí. Então, o que vai acontecer é essa mudança, inclusive, numa virada do discurso sobre a função dessas instituições. É a partir do Vargas que a instituição vai ter também um novo discurso dentro dela, e esse discurso, inclusive, que vai fomentar a criação de algumas outras instituições na cidade e no estado também, né? Com Vargas, claro, nos primeiros anos ali que ele vai assumir, então, quem vai inaugurar a penitenciária ainda é o Bocão Viana, que era o vice-governador antes da Revolução de 1930, mas logo após ele já vai ser substituído pelo Ptolomeu de Assis Brasil, que vai ser nomeado interventor em Santa Catarina, né, e que já vai marcar, então, essa influência do pensamento varguista, né, também no estado de Santa Catarina, e junto com isso vai vir uma influência do pensamento positivista também, e principalmente do direito positivista, né, em Santa Catarina. Já não houver essas correntes, né, já entre os juristas, mas elas vão passar a ser colocadas na prática, né, principalmente a partir de 1935, quando em Santa Catarina, se até então era governado pela oligarquia do Partido Republicano Catarinense, agora vai ser governado por uma nova oligarquia que vai estar ligada à figura dos Ramos, né, principalmente do Nereu Ramos, que vai assumir a partir de 1935, e que vai fazer diversas modificações na forma como se entende essas instituições. Então, essa instituição agora, a partir do Vargas, do Nereu Ramos, ela não tem mais o papel apenas de aprisionar esses sujeitos, de que eles vão lá e vão cumprir sua pena e vão sair regenerados, né, de novo um termo da época, mas não, agora o dever da instituição é recuperar e tornar esses sujeitos novamente úteis à sociedade, então que esses sujeitos que cometeram os crimes, então que violaram esse pacto social, né, que eles vão para a instituição e que através do trabalho
eles voltem a ser úteis, né? Então, esse discurso da utilidade mesmo. E esse discurso vai acompanhar a vinda de novas instituições também. No ano de 1940 vai ser criado o abrigo de menores, em Florianópolis. Em 1941 vai ser criado o Hospital Psiquiátrico Colônia Santana, em São José, né? Que vão ser duas instituições que estão bastante ligadas a essa mudança do Nereu Ramos. E que é isso. Então, agora, cada um desses indesejáveis, aqueles desejáveis já do início do século XX, né? Então, que ficavam nesse centro, então, digamos assim, poluíam esse centro, né, para esses grupos oligárquicos. Agora, cada um deles vai ter seu próprio lugar, né? Então, os menores infratores, ou os menores abandonados, vão ser levados para o abrigo de menores. Os ditos loucos, né, os chamados loucos, vão ser levados para o hospital psiquiátrico. E quem comete os crimes vai ser levado para a penitenciária. Isso tem muito a ver com a questão do planejamento urbano, o que eu estava falando lá, que até do que não é planejado, porque essas novas instituições vão acabar fomentando, inclusive, a vinda de novos bairros, né? Então, a penitenciária, quando ela é construída, já vão ter algumas pessoas que vão se fixar ali, porque trabalhavam na construção e tudo mais, e também algumas pessoas que depois, posteriormente, vão habitar essa região da Agronômica e da Trindade, porque trabalhavam ali também, né? Porque prestavam serviço para penitenciários, ou eram familiares de algum sentenciado que tinha adentrado na instituição. E o mesmo vai acontecer nas outras regiões, né, principalmente na Colônia Santana, né? Então, quando a Colônia Santana vai ser fundada lá em São José, também era bastante para o interior de São José nesse período, é que vai se formar o bairro, né, que é o atual sertão do Imaruim, vai se formar todo em função da Colônia Santana. Então, essas instituições que elas são feitas, digamos, para remover essas populações do centro, essas populações perigosas do centro urbano da cidade, né, da vida urbana, elas vão acabar gerando novas vidas urbanas em outros locais, né, por conta justamente da existência delas. Então, tem um paradoxo disso, né, de como a necessidade da instituição é retirar as populações de um lugar, mas quando ela vai para outro lugar, né, que seria esse local longe, que não afetaria a vida urbana, ela vai gerar uma nova vida urbana ali em volta dela, né, em torno dela, e isso vai estar muito ligado também com a própria questão dessa novos modos de se ver, né, as instituições, novos modos de como as instituições vão ser utilizadas, né, de como elas vão ser, quais políticas vão reger essas instituições como um todo. Então, aproveitando, já que, como você falou, essa questão da população perigosa, enfim, vamos puxar um pouco para a atualidade, dar um paralelo entre esses discursos que formaram a construção da penitenciária lá em 1930, trazer para o hoje, ali, o 2020. Eu sei que você acho que atuou na penitenciária depois de ter tudo, então imagino que o conhecimento prático está... A gente vê, sim, né, muitas permanências no sistema penal até os dias de hoje, né, tanto em relação à penitenciária, às prisões em si, como em relação, inclusive, à própria justiça em si, né, a própria justiça penal como um todo, e que vão ser coisas que vão estar interligadas, né, principalmente por essa questão, a própria questão social, né, a questão do que se fala, então, da seletividade penal. Quando eu analiso lá em 1930, na década de 1930, né, de 1930 até 1940, basicamente quem era preso em Santa Catarina eram as populações mais pobres, né, uma grande gama, a maior parcela, por exemplo, em relação à profissão dos sujeitos que eu analisei, eram lavradores, ou seja, trabalhavam no campo, né, trabalhavam nessas atividades relacionadas à mão de obra do campo mesmo. E os que não eram, né, que estavam nas cidades, também trabalhavam em atividades laborais, né, ou em indústrias e tudo mais. Então, e quem continua sendo preso no Brasil, a gente sabe quem é preso no Brasil, né? A prisão no Brasil, ela tem classe social e ela tem cor no Brasil também. E isso são alguns desses discursos que permanecem. É claro que existem muitas diferenças, né, entre um momento e outro, mas existem algumas permanências sim, sobretudo sob o olhar dos juristas, né, do sistema penal, a quem vai ser preso, né, a quem merece, digamos assim, ser privado de liberdade, né. Uma dessas permanências que vai continuar até os nossos dias, né, vai ser essa questão que eu estava falando da seletividade penal, né, então de quem vai ser preso, quem que merece ser privado de liberdade, quem que merece ser enviado para essa instituição, né. Atualmente, aí faz cerca nem de um mês, talvez um pouco mais de um mês, que teve uma juíza, inclusive, do Paraná, né, que ela, numa das sentenças dela, ela utilizou o termo raça, né, como um atenuante para enviar um sujeito para a prisão, né, isso no nosso atual ano de 2020, que ela falou na decisão dela que o sujeito pertence ao grupo criminoso e por conta da sua raça, ele é propenso à criminalidade.
Bom, isso é o discurso que eu analiso lá de 1930, que é esse discurso do direito penal positivista, bastante baseado nos estudos do Lombroso, né, que vai, então, dizer que existe um tipo criminoso ideal, que dependendo de onde o sujeito é, do que forma o sujeito, ele está mais propenso ou menos propenso a cometer crime, e é basicamente esse mesmo uso, né. Claro que depois ela pediu, a repercussão do caso, essa juíza, ela fez uma nota pedindo desculpas e tudo mais, reconhecendo o erro, mas é um pouco desses requisitos desse sistema positivista que está até os dias de hoje, né. Quando eu analiso lá, tem um dos casos que eu analiso, que não só esse caso, né, mas um dos diretores da penitenciária, ele vai fazer todo um estudo sobre como que as pessoas miscigenadas, isso nas palavras deles, né, então as pessoas que eram frutos dessa mistura de raças, também palavras dele, eram mais propensas ao cometimento de crimes. Então ele vai pegar todos os prontuários, e eu faço o gancho que eu falei lá, que o prontuário é um documento da instituição e para a instituição, né? Então essa é uma das finalidades do prontuário, que é o conhecimento desses sujeitos para depois se fazer as teses em cima disso, né? E ele vai utilizar desses documentos para provar lá, dizer, olha só, está entrando muito mais pessoas que são miscigenadas, que são de misturas de raças, do que só negros ou apenas só brancos, né? Só que esse estudo dele tem vários furos, né? Eu até falo um pouco disso na minha dissertação, lá de como os preenchimentos na penitenciária não tinham qualquer rigor, não tinham qualquer controle, né, dos prontuários, então, principalmente o preenchimento da questão em relação à cor da pele das pessoas, e como isso também, né, é algo que já deveria ser ultrapassado no direito, né, já está sendo ultrapassado principalmente nos estudos penais, né, essa questão da raça, principalmente, mas ainda continua, né, algum desses requisitos, e uma prova dessa foi um desses que vazou, né, que talvez ela nem tenha escrito, digamos isso, vou escrever aqui porque eu defendo isso, talvez ela pegou de alguma sentença já pronta, alguma sentença de um caso parecido, e simplesmente replicou, não sei, né, mas que são, de fato, algumas dessas permanências, né, algumas permanências isso, né, em relação ao sistema penal. E em relação ao sistema prisional em si, né, a prisão em si, também existem muitas permanências, muitas coisas em relação às práticas punitivas, né, que são as mesmas até os dias de hoje. Como tu falou, eu trabalhei lá dentro de um tempo como professor de história, né, professor substituto pelo Estado, né, professor ACT, e que a gente vê muitas coisas que eu via lá no cotidiano, foi inclusive enquanto eu estava escrevendo minha dissertação, que eu trabalhei lá, muitas coisas que eu estava vendo lá eram coisas que eu lia no documento, então a relação dos agentes penitenciários com os sujeitos hoje em dia é muito próximo com o que a gente vê nos documentos dos relatos da agência dos antigos guardas carcereiros, né, como era chamado, também com os sentenciados daquele período, né. É claro que hoje em dia a gente tem uma nova questão muito maior, né, que é a questão da chamada guerra às drogas e desse encarceramento em massa, então isso traz muitas questões novas, né, isso traz muitas problemáticas novas também, então esse grande encarceramento da juventude periférica no Brasil, né, atualmente, que a gente tem, o Brasil com uma das maiores populações carcerárias do mundo, e que claro, né, existe essa grande diferença, essa grande ruptura, digamos assim, em relação a esse momento que eu estudo, da década de 40, uma grande diferença, né, no número de pessoas que estão sendo detidas, mas que nas práticas institucionais, muitas coisas permanecem sim, muitas coisas são possíveis de traçar paralelos, principalmente em relação a quem é detido, né, a quem vai preso de fato, a quem de fato tem que pagar pela sua pena, né, no Brasil. Realmente, o sistema penal brasileiro é bem triste, mas seguimos na luta. Infelizmente, por conta do tempo, vamos ter que acabar essa entrevista. Muito obrigado pela sua disposição. Queria agradecer em nome da equipe PET. Agora tem mais uns minutinhos, se você quiser fazer uma fala final, se despedir, fique à vontade. Tá certo. Eu queria agradecer vocês pelo convite, fiquei muito feliz com o convite, achei o projeto de vocês muito legal de levar essas discussões que a gente está travando na academia também, para além dos muros da academia, né, que a gente mais precisa, talvez, a gente levar essas coisas para o grande público, né, não ficar preso apenas entre a gente, entre a academia, né, entre nossos pares, mas levar isso além, né. Espero ter contribuído aí um pouco com o programa de vocês, fiquei muito feliz com o convite, e convido todo mundo aí também a conhecer o projeto Arquivos Marginais, ali da UDESC, também, que é coordenado pela professora Viviane Trindade Borges, que vem continuando desenvolvendo essas pesquisas, né, não só pesquisa, mas as questões de extensão também, projetos de extensão, e que, né, continua aí tentando estabelecer essas novas histórias, né,
escutar essas novas vozes, né, essas vozes que por muito tempo foram caladas, não foram ouvidas, né, e a gente tentar aos poucos trazer um pouco mais disso, trazer algumas questões novas em relação a isso. É isso, gente. Muito obrigado aí pelo convite novamente. Obrigado, é importantíssimo mesmo essas discussões, esse debate. Vamos tentar levar isso para fora da universidade, vamos expandir isso, porque a gente precisa falar sobre isso. Mas bom, ficamos por aqui. Este foi o último episódio do 30 Minutos de Histórias. Ano que vem tem mais. Deem um like no nosso vídeo, nos sigam nas redes sociais. E se você ainda não assistiu os primeiros episódios, corre lá no nosso canal do YouTube e assista. Ilha da moça parceira, da velha rendeira tradicional. Ilha da velha figueira, onde em tarde fagueira vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar, cristal onde a lua vaidosa, ancestrosa, dengosa